Você foi programado para fracassar. Não é teoria, não é metáfora, é literal. Desde o dia em que nasceu, alguém instalou um código na sua mente. Um código projetado para uma única função: te manter pequeno, obediente e fracassado. E a parte mais sombria? Você acha que suas decisões são suas. Neste exato momento, enquanto você me escuta, esse código está rodando. Ele escolhe suas palavras. Ele limita suas ambições. Ele controla suas reações. Quando você sente culpa por querer mais, não é consciência, é código. Quando você aceita menos do que vale, não é maturidade, é programação. Quando você busca a aprovação de pessoas que não importam, não é insegurança, é domesticação. Você foi hackeado e nem percebeu. Maquiavel sabia disso. Escreveu: os homens são tão simples e obedecem tanto às necessidades presentes que aquele que engana sempre encontrará quem se deixa enganar. Ele estava falando de você, de como você é previsível, controlável, domesticado. Mas aqui está o plot twist. Você não nasceu assim. Você foi feito assim. Sua família te programou para ser pequeno. Sua escola te programou para obedecer. Sua religião te programou para servir. Seu sistema inteiro te programou para aceitar migalhas e chamar isso de gratidão. E agora você vive defendendo sua própria prisão. Chama isso de virtude. Chama isso de moralidade. Chama isso de ser uma boa pessoa. Mas não é. É obediência. É controle. É você executando código que nunca escolheu. Neste vídeo você vai passar por 3 fases perigosas. Fase 1. Você vai conhecer os 5 programadores. Os 5 que instalaram cada linha do código que controla você. Vai entender como eles fizeram isso. E por que você nem percebeu. Fase 2. Você vai descobrir o custo brutal. Tudo que você perdeu enquanto obedecia. Tudo que nunca foi seu porque estavam controlando você. Vai doer. Fase 3. Você vai aprender a desprogramação. Como deletar o código. Como se reconstruir nos seus próprios termos. Sem culpa, sem medo. Mas aviso, quando você terminar esse vídeo você não volta. Você não desaprende. Você não esquece. A partir daqui você vê o jogo. E quem vê o jogo contra quem joga no automático? Sempre vence. Deixa nos comentários. Eu aceito ver. E prepare-se. Porque nos próximos minutos você vai descobrir que tudo o que você acreditava sobre si mesmo é mentira. E que a liberdade real custa mais do que você imagina. Mas vale cada preço. Número 1. Os 5 programadores. Você tem 5 programadores. 5 instituições que instalaram o código que controla você. E você nunca teve chance de dizer não. Porque quando começaram, você tinha 5 anos. Indefeso. Dependente. Perfeito para a programação. Primeiro programador. Sua família. Eles não fizeram isso por maldade, fizeram por amor. Ou pelo menos é o que você acreditava. Mas pensa comigo. Por que sua mãe sempre dizia, seja humilde? Por que seu pai nunca demonstrava ambição acima de um certo nível? Por que você foi ensinado que dinheiro não traz felicidade? Resposta: porque sua ambição ameaçava o conforto deles. Se você crescesse muito, você os exporia. Você mostraria que eles foram medíocres por escolha. Então instalaram código. Fique pequeno. E você obedeceu. Segundo programador. Sua escola. Você passou 13 anos num lugar que nunca teve objetivo de te libertar. Tinha o objetivo de te domesticar. Sentar. Ficar quieto. Obedece. Repete. Não questiona. Isso não é educação. É adestramento. A escola te ensinou que há um caminho certo e que você deve seguir. Que ambição sem permissão é arrogância. Que você deve fazer o que os outros decidiram. E funcionou. Você ainda acredita que precisa de validação externa para fazer o que quer. Terceiro programador. Sua religião. Ou a falta dela. Porque até ateísmo pode ser código. A religião, qualquer uma, te ensinou virtude programada. Perdoe quem te maltrata. Seja manso. Não revide. Aceite sofrer aqui para ter recompensa lá. E se não tem religião? Então, a moral progressista te ensinou o mesmo. Seja bom, seja justo, seja gentil, independentemente de quem te explora. Virtude instalada. Controle mantido. Quarto programador. Sua mídia. Filmes, redes sociais, notícias. Todos te dizem quem você deveria ser. Te mostram que sucesso é trabalhar para patrão.
que segurança importa mais que liberdade, que você não é suficiente como é, que você precisa comprar, consumir, obedecer. E você acreditou, porque a mensagem vinha de 1000 direções simultaneamente. Quinto programador, seu sistema, o maior deles. Economia que te explora, política que te controla, estrutura social que te hierarquiza. Tudo desenhado para você permanecer num lugar específico. Útil, previsível, inofensivo. O sistema não quer que você questione, quer que você trabalhe, consuma, obedeça. E quando você fizer isso, o sistema te recompensa minimamente só para você manter a ilusão de liberdade. Esses 5 programadores fizeram algo brilhante. Conseguiram que você se programasse, que você internalizasse tanto o código que agora você faz o trabalho deles. Você se culpa quando age no seu interesse. Você se sente pessoa ruim quando estabelece limites. Você se questiona quando tem ambição. Eles não precisam mais te vigiar. Você vigia a si mesmo. Isso é controle perfeito. Invisível, internalizado. E o pior, você acredita a programação de se chamar seus valores. Você pensa, eu sou assim, quando na verdade, eles te fizeram assim. A diferença entre essas duas frases é tudo. Uma te escraviza, a outra te liberta. Mas aqui está o que ninguém te diz. Cada um desses programadores tinha razão no contexto deles. Sua família precisava de um filho obediente para não questionar a estrutura familiar. Sua escola precisava de alunos dóceis para funcionar. Sua religião precisava de fiéis mansos para manter poder. Sua mídia precisa de consumidores passivos para lucrar. Seu sistema precisa de trabalhadores contidos para não colapsar. O código funcionava. Para eles. Não para você. Mas você nunca soube que tinha opção. Então seguiu. E agora? Agora você sabe. Você conhece os 5 programadores. Você vê como operavam. Você entende a dinâmica. A próxima pergunta é: o que você vai fazer com essa informação? Número 2. Os 6 códigos mestres. Os 5 programadores usavam 6 códigos principais. 6 instruções que eles instalaram tão profundamente que você não consegue mais diferenciar de você mesmo. Esses códigos funcionam em conjunto. Cada um reforça o outro. E juntos, eles criam a prisão perfeita. Código 1. Humildade. Eles te ensinaram que ser pequeno é virtude, que não se destacar é sabedoria, que você deve minimizar suas capacidades. Por quê? Porque pessoas ambiciosas ameaçam hierarquias. Então, desde criança, você aprendeu. Não seja arrogante. Não se ache melhor que ninguém. Quem muito fala de si é vaidoso. E agora? Toda vez que você pensa em se promover, em mostrar seu valor, em ocupar espaço, a culpa vem. A programação dispara. Você está sendo chato. Você está sendo arrogante. E você se faz pequeno, porque aquele código ainda roda. Código 2. Bondade. Eles te ensinaram que ser gentil é sempre correto, independentemente de quem está recebendo. Independentemente se aquela pessoa te explora. Independentemente se aquela gentileza é reciprocada. O resultado? Você doa tempo, energia, emoção para pessoas que nunca doariam para você. Você ajuda quem não merece. Você oferece segunda chance para quem não pediu. E chama isso de ser bom coração. Mas não é. É código. É programação te tornando útil para os outros. Código 3. Moralidade. O mais perigoso. Eles te ensinaram que há um certo absoluto, que você deve viver por esse certo independentemente das consequências para você, que comprometer sua moralidade é o pior pecado. Mas escuta, moralidade é ferramenta de controle. O certo que te ensinaram serve aos interesses de quem te ensinou, não ao seu. E enquanto você segue essa moralidade instalada, você nunca vai fazer o que realmente precisa para prosperar. Porque o verdadeiro sucesso sempre exige quebrar algumas regras, e aquele código te paralisa. Código 4. Gratidão falsa. Eles te ensinaram que você deve ser grato. Grato pelos migalhas, grato pela exploração, grato por estar vivo. O resultado? Você nunca cobra valor. Você nunca exige respeito. Você sempre aceita menos porque pelo menos algo é algo. Mas sabe o que é pior? Você fica grato por pessoas que te exploram. Você defende quem te prejudica. Você acha que não ter é suficiente. O código transformou você em alguém que agradece sua própria prisão. Código 5. Perdão incondicional. Eles te ensinaram que você deve perdoar.
sempre, independentemente de como te machucaram, que guardar mágoa é deixar o outro vencer, que você deve virar a outra face. O resultado? Você não estabelece consequências, você não se vinga, você não revida. As pessoas pisam em você repetidamente porque sabem que você vai perdoar. E aquele código faz você acreditar que é moralmente superior porque não guarda ódio. Não é. É domesticação. É eles te deixando indefeso. Código 6. Lealdade incondicional. O mais escravizador. Eles te ensinaram que lealdade é virtude suprema, que você deve ser leal à família, ao emprego, aos amigos, independentemente de como te tratam, que abandonar alguém é traição. O resultado? Você fica preso a pessoas tóxicas. Você trabalha para explorador porque abandono é deslealdade. Você sacrifica a sua vida pelo conforto de gente que nunca sacrificaria por você. E todo esse sacrifício? Você chama de ser uma pessoa leal. Esses 6 códigos trabalham juntos. Você é humilde, então não cobra seu valor. Você é bondoso, então ajuda quem não merece. Você é moral, então segue regras que te prejudicam. Você é grato, então acredita que deveria aceitar tudo. Você perdoa, então não estabelece consequências. Você é leal, então fica preso. E o resultado final? Você é totalmente controlável, previsível, inofensivo, exatamente o que eles queriam. Maquiavel entendeu isso. Disse: um homem sábio não pode estar vinculado por nenhuma obrigação que prejudique seu reino. Mas você fica vinculado por códigos que prejudicam seu reino, que destroem suas chances, que te mantêm pequeno. Agora a questão: você sente esses códigos ativos em você agora, neste exato momento? Porque se sente, significa que ainda estão rodando. Significa que você ainda está sendo controlado. E a próxima fase vai mostrar o custo real disso. O preço que você pagou enquanto obedecia. Número 3. O custo brutal. Você acredita que obedecer o código é seguro, que estar contido é preço pequeno pela paz. Está errado. O custo de estar programado não é pequeno. É devastador. E você paga todo dia. Apenas não vê porque já está acostumado. Primeiro custo: ambições mortas. Você nasceu com sonhos, ambições, coisas que queria ser, fazer, conquistar. Mas a programação as matou lentamente. Seu pai disse que ser artista é não realista. Sua mãe disse que ser empreendedor é arriscado demais. Sua escola te colocou numa caixa pré-moldada. E você? Aos 25 anos abandou seus sonhos. Agora trabalha num emprego que não ama, numa carreira que não escolheu, vivendo a vida que foi escolhida para você. E acha que é normal, que é assim que funciona. Mas não é. Você simplesmente obedeceu e matou quem poderia ter sido. Segundo custo: relacionamentos vazios. A programação te ensinou bondade falsa, lealdade cega, amor sacrificial. O resultado? Você tem relacionamentos baseados em utilidade. Pessoas ao seu redor que gostam de você porque você é útil, porque você está disponível, porque você não exige nada. E quando você finalmente exigir, vão embora, porque nunca te amaram. Amavam o que você fazia por eles. Você passou anos servindo pessoas que nunca te valorizariam de verdade, e chama isso de ter relacionamentos. Terceiro custo: riqueza perdida. Enquanto você era humilde, alguém estava ambicioso, cobrando seu valor, negociando, conquistando. Enquanto você era gentil, alguém estava sendo estratégico, fazendo negócios que te prejudicavam, explorando sua bondade. Você gerou valor, mas nunca ficou com a maior parte. Porque a programação te ensinou que cobrar é ganancioso, que negociar é desonesto, que querer dinheiro é mesquinho. Resultado? 30 anos depois, você está financeiramente limitado, enquanto quem explorou sua bondade está rico. E você culpa sorte ou sistema. Mas a verdade é simples. Você obedeceu o código que te empobrecia. Quarto custo: anos perdidos. Mais de uma década desperdiçada. Servindo pessoas que não mereciam. Trabalhando em coisas que não importavam. Buscando a aprovação de gente que nunca a daria. Seus 20s, seus 30s. Suas melhores décadas desperdiçadas em obediência. E sabe o que é pior? Aquele tempo não volta. Você não o recupera. Você só vira mais velho arrependido. Quinto custo: poder perdido. Você tinha poder.
Mas o código te ensinou que usar poder é errado, que você deve ser bom demais para manipular, que você deve ser ingênuo demais para a estratégia. Resultado? Enquanto você era puro, outros eram estratégicos. Enquanto você perdoava, outros cobravam. Enquanto você era leal, outros se promoviam. Você ficou para trás, consistentemente, porque a programação te roubou a ferramenta mais importante, a disposição de fazer o que é necessário para vencer. Sexto custo: identidade falsa. Este é o pior. Você construiu uma identidade inteira baseada na programação. Você acha que é uma boa pessoa, acha que é compassivo, acha que é leal. Mas essas não são suas características, são códigos. Quando você remove a programação, você descobre: talvez você não seja tão bom assim. Talvez você seja ambicioso demais para aquele código. Talvez você queira coisas que a boa pessoa nunca quereria. E agora você entra em crise. Porque quem você é, se não é a pessoa que acreditava ser? Maquiavel entendia: um homem que confunde a aparência com a realidade perde poder. Você foi treinado a confundir, a achar que sua programação é realidade, que seu código é você. Não é. É farsa. E o custo dessa farsa é tudo. Tudo que você poderia ter sido. Conquistado. Desfrutado. Mas tem um momento crítico aqui. Um ponto de não retorno. Porque agora você sabe o custo. Você sabe que está pagando. E você tem duas escolhas. Continua pagando ou para. Continua obedecendo o código que te destrói ou quebra. Continua sendo pequeno ou cresce. Continua sendo programado ou se desprogramara. A próxima fase não é sobre informação. É sobre ação. Sobre você fazer o que é necessário para se libertar. E isso vai doer mais do que você imagina. Número 4. Desprogramação. O primeiro movimento. Desprogramação não começa com leitura. Não começa com teoria. Começa com um movimento simples, mas violento. Reconhecer o código quando ele ativa. Enquanto você não conseguir ver o código rodando em tempo real, você não consegue fazer nada. Então este capítulo é sobre visão. Sobre você treinar para detectar quando está sendo controlado. Aqui está como funciona. Um gatilho acontece, algo que ativa um dos 6 códigos. E de repente uma voz interna aparece. Te diz o que fazer. E você obedece, sem questionar. O primeiro movimento é: pare, escute aquela voz e pergunte: de onde isso vem? Porque aquela voz não é sua consciência, é programação, é código falando. Exemplo real. Você tem uma oportunidade de negócio. Poderia ganhar dinheiro significativamente, mas exigiria que você dissesse não para algumas pessoas, que não fosse agradável por um período. E de repente aquela voz: você não pode fazer isso. Isso é egoísmo, isso é ganância. Pessoas boas não fazem isso. Aquela voz é código. Humildade, paz, moralidade. Bondade trabalhando juntas para te manter pequeno. Outro exemplo. Alguém te trata mal, te desrespeita, e você sente raiva. Mas então outra voz: você não pode revidar. Isso seria degradante. Você deve perdoar e seguir em frente. Aquela voz é código. Perdão incondicional, paz. Gentileza te tornando indefeso. O movimento é aprender a reconhecer essas vozes, porque quando você as reconhece, você ganha espaço. Espaço para escolher. Espaço para questionar. Espaço para desobedecer. Agora, reconhecer não é suficiente, porque o código não vai embora só porque você ouviu. Ele vai lutar, vai insistir, vai te culpar, vai te fazer se sentir errado por questionar. É aqui que você precisa do segundo movimento. Ação contra o código. Intencional, deliberada, desconfortável. Você identifica que está sendo controlado por humildade? Faça algo arrogante. De propósito. Não porque é certo, mas porque você precisa provar para si mesmo que consegue desobedecer. Você percebe que está sendo explorado por bondade? Diga não. Sem explicação. Sem suavizar. Veja o desconforto que surge. Reconheça que é apenas código defendendo a si mesmo. Maquiavel escreveu: às vezes os homens se recusam a aceitar o novo até que a dor da mudança seja menor que a dor de permanecer igual. Você está no ponto. A dor de permanecer programado agora é visível. A dor de mudar é a próxima etapa.
Aqui está o que acontece quando você age contra o código. Você se sente culpado. Você se sente errado. Uma voz grita: você está se tornando uma pessoa ruim. E essa sensação é real, mas não significa que você está errado. Significa que o código está morrendo. Significa que você está saindo do controle. E o sistema vai lutar. Mas aqui está a verdade. Quando você desobedece uma vez e o mundo não acaba, você ganha evidência. Evidência de que o código é mentira. Evidência de que você pode escolher. E essa evidência é mais poderosa que qualquer teoria. Porque é sua experiência. É seu corpo sabendo: eu posso fazer isso. E não sou monstro. O terceiro movimento é repetição. Porque deletar um código não é evento único. É processo. Você vai desobedecer hoje. Amanhã o código volta. Você desobedece de novo. E de novo. E de novo. Até que a programação perca força. Até que obedecer não seja automático. Até que você finalmente tenha escolha. Tem algo crucial aqui. Quando você começar a desobedecer, você vai perder pessoas. Porque essas pessoas estavam acostumadas com você programado. Elas gostavam de você sendo útil, disponível, previsível. Quando você muda, você quebra o acordo silencioso. E elas vão embora. Ou vão tentar te punir para te trazer de volta. Aquele amigo que desaparece quando você estabelece limites, nunca te amou. Amava sua utilidade. Aquele membro da família que te critica por ser ambicioso demais, quer que você permaneça pequeno para não expô-los. Aquele chefe que fica desconfortável quando você exige seu valor, estava explorando você e soube que acabou. O primeiro movimento da desprogramação, no fim, é: você escolhe o desconforto. Escolhe a dor de crescer sobre a dor de permanecer. E quando escolhe, você entra em guerra com o código, contra tudo que foi instalado, contra todo o sistema que se beneficiava da sua obediência. É aqui que a coisa fica séria. É aqui que você finalmente enfrenta quem você realmente é por baixo da programação. Número 5. Desprogramação. O segundo movimento. Você reconheceu o código. Você agiu contra ele. Agora vem a parte que separa os corajosos dos eternamente prisioneiros. Você precisa destruir as crenças raiz, não só seus sintomas, as fundações. Porque enquanto a crença raiz existir, o código continua se reconstruindo. Uma crença raiz é a equação fundamental que você acredita sobre si mesmo. Exemplos: meu valor, lá, minha utilidade para outros. Minha segurança, lá, obediência. Meu sucesso, sacrifício. Meu direito de existir, lá, faz com que os outros sejam felizes. Essas não são crenças que você escolheu. Foram instaladas tão profundamente que você nem as questiona. Você as vive como verdade absoluta. O segundo movimento é encontrar essas crenças raiz e testá-las contra a realidade brutal. Pega a crença: meu valor, minha utilidade. Agora questiona: os bilionários ganham bilhões por serem úteis? Não. Ganham por serem estratégicos, por explorarem oportunidades, por cobrarem seu valor. A crença falha no teste. Ou, se eu buscar poder, vou prejudicar pessoas. Questiona: os líderes que prejudicam pessoas sofrem por isso? Frequentemente não. Prosperam. A crença falha novamente. Quando você testa essas crenças e elas desabam, você ganha algo raro: liberdade intelectual. Você percebe que aquilo que acreditava ser verdade era mentira. E mentiras podem ser rejeitadas. Podem ser deletadas. Agora, aqui está o difícil. Quando você mata a crença raiz, você mata também a identidade que foi construída em cima dela. Se sua identidade foi pessoa útil que sacrifica por outros, e você mata essa crença, quem você é? Resposta: você não sabe. E esse vazio é aterrorizante, porque você passava a vida inteira conhecendo quem você é, e de repente, você é ninguém. Aqui é onde a maioria fracassa, porque aquele vazio é desconfortável, e a mente humana odeia vazio. Então ela preenche rápido. Com o quê? Com outro código, novo guru, nova ideologia, nova verdade absoluta. E você trocar de prisão. Continuou programado, só mudou o dono. O verdadeiro segundo movimento exige que você habite aquele vazio sem pressa, sem preencher com nada. Porque é no vazio que você finalmente se reconstrói. Não baseado em código externo, baseado em escolhas reais. Mas tem um elemento que ninguém fala sobre desprogramação: perda. Quando você mata as crenças raiz, você perde as pessoas que se beneficiavam delas.
Aquele amigo que só procurava você quando precisava de algo, perde. Aquele familiar que te elogiava por ser sacrificado, perde. Aquele chefe que aproveitava sua lealdade cega, perde. E a dor dessa perda é brutal, porque você vai questionar: estava eu certo em me desprogramar? E a resposta é sim, mas as pessoas que te rodeiam vão fazer você duvidar. Vão dizer que você mudou para pior. Vão dizer que você virou egoísta. E aquela culpa vai bater. E você vai querer voltar. Maquiavel sabia disso. Disse: um príncipe nunca deve temer fazer atos desumanos quando isso consolidar sua autoridade. Não estou falando sobre crueldade. Estou falando sobre: você não pode consolidar sua liberdade tentando agradar quem quer que você permaneça preso. O segundo movimento no fim é esta equação. Você mata as crenças velhas, habita o vazio, reconstrói no escuro e no final emerge diferente. Não melhor, diferente. Mais livre. Mais honesto consigo mesmo. Mas também mais sozinho, porque vai descobrir que a maioria das pessoas nunca quis você realmente livre. Queriam você controlado e previsível. E quando chegar aquele momento onde você precisar escolher entre conforto da programação e dor da liberdade, você vai saber que fez a escolha certa. Porque o custo da liberdade é menos cruel que o custo de permanecer preso. Número 6. Desprogramação. O terceiro movimento. Você reconheceu o código. Você destruiu as crenças raiz. Agora vem a parte que a maioria nunca alcança. Reconstrução. Não é sobre aprender algo novo. É sobre construir uma identidade completamente diferente, baseada em poder, não em aprovação. Baseada em estratégia, não em moralidade externa. Baseada em você, não em outros. O terceiro movimento começa com uma pergunta simples: quem você quer ser? Não quem as pessoas esperam que você seja. Não quem a programação te disse que deveria ser. Mas quem você realmente quer ser se não houvesse julgamento? Se não houvesse punição? Se houvesse total liberdade? Responda com honestidade brutal. E depois construa isso, passo a passo, deliberadamente. Aqui está como funciona. Você vai estabelecer novos princípios, não códigos, princípios. Diferença crucial. Um código é implantado por alguém. Um princípio é escolhido por você. Um código te controla. Um princípio te direciona. Exemplo de novos princípios. Eu não sou leal a pessoas, sou leal a objetivos. Se as pessoas servem aos meus objetivos, excelente. Se não, elas saem. Ou, meu valor é não negociável. Quem não pode pagar não tem acesso. Ou, eu perdoo quando me serve, mas mantenho distância de quem me prejudicou. Esses princípios não são bons, mas funcionam, e funcionamento é o que importa agora. Porque você finalmente entendeu. Moralidade que te prejudica não é virtude. É prisão com nome bonito. O terceiro movimento também exige que você se torne observador de seus próprios pensamentos. Porque o código, mesmo destruído, ainda existe como fantasma. Ainda tenta se reinstalar. Você vai sentir culpa quando agir no seu interesse. Vai sentir vergonha quando estabelecer limites. Vai sentir medo de ser pessoa ruim quando priorizar a si mesmo. E sua tarefa é reconhecer, não julgar, não obedecer, apenas reconhecer que é código tentando voltar e continuar agindo livre de qualquer forma. Aqui está o que é criado quando você completa esse movimento. Uma pessoa que não precisa de validação, que toma decisão rápida, que estabelece limites sem culpa, que age quando outros hesitam, que cobra seu valor sem negociar, que é estratégica sem perder humanidade e, principalmente, que joga o jogo conscientemente. Maquiavel encerrou O Príncipe com: quanto à fortaleza, a qualidade mais importante é a coragem de ignorar o que os outros pensam. É isso. O terceiro movimento te dá isso. A coragem de ignorar, de ser criticado, de ser julgado, de ser abandonado e continuar em frente. Tem um efeito colateral do terceiro movimento que ninguém fala: solidão. Porque quando você se reconstrói livres, você descobre que muita gente nunca quis você assim. Eles queriam você pequeno, fraco, controláveis. Sua liberdade é ameaça para eles. Então eles saem e você fica sozinho. Mas não é abandono, é seleção natural. E então, com o tempo, você atrai pessoas diferentes. Pessoas que querem crescer. Pessoas que respeitam força. Pessoas que não tentam te diminuir. E esses relacionamentos são reais, porque são baseados em respeito, não em utilidade.
O terceiro movimento é transformação total. Não é melhoria, é morte e ressurreição. Você morre como eram, nasce como deveria ter sido desde o início. Livre, estratégico, poderoso e nunca mais controlável. Número 7. O desprogramado em ação. Teoria é fácil, prática é onde a maioria desiste. Então vou te mostrar como o desprogramado realmente age. Não em situações ideais, em situações reais, onde o código tenta voltar, onde a culpa tenta controlar, onde a pressão social tenta destruir. Situação 1. Oportunidade aparece, mas exige deixar emprego seguro. O programado fica meses pesando prós e contras, consulta todo mundo, busca validação. E enquanto faz isso, oportunidade vai embora. O desprogramado reconhece oportunidade em segundos, toma decisão em minutos, porque já sabe o que quer e quando quer. Situação 2. Alguém o desrespeita. Publicamente. O programado engole, por maturidade, por não descer ao nível do outro. O desprogramado age imediatamente, não com raiva, com precisão. Estabelece que desrespeito tem preço. E todos aprendem, esse aqui não é alvo. Situação 3. Pessoa importante pede favor que o prejudica. O programado diz sim, porque pessoas boas ajudam. O desprogramado diz não, sem culpa, sem explicação, porque reconhece. Essa pessoa quer exploração, não ajuda. Situação 4. Está exausto, tem compromissos pendentes. O programado segue em frente, se sacrifica, colapsa silenciosamente. O desprogramado cancela tudo, sem piedade, porque sabe, você não serve ninguém vazio. Situação 5. Pode crescer financeiramente, mas exigiria ser agressivo demais com o negócio. O programado recua, por moralidade. O desprogramado vê a oportunidade, calcula o risco, e se os números funcionam, executa, sem dilema ético. Aqui está o que você vê quando observa o desprogramado em ação. Ele não hesita, ele não questiona, ele não pede permissão. Ele decide e age. E quando comete erro, não entra em crise. Analisa, aprende e continua. O desprogramado também tem relação diferente com fracasso. Falha frequentemente, porque tenta mais, porque arrisca mais, porque não quer estar morto em vida como estavam. E quando falha, vê como dado, como informação, não como identidade. Mas aqui está o que assusta as pessoas. O desprogramado também tem relação diferente com moralidade. Ele não abandona toda a ética, mas também não segue moralidade programada cegamente. Ele é estratégico. Ele faz o que é necessário e vive com as consequências sem culpa. Isso soa perigoso? Talvez. Mas sabe o que é mais perigoso? Permanecer programado enquanto o mundo devora você. Manter virtude enquanto você é explorado. Ser bom enquanto fracassa. O desprogramado finalmente entendeu algo que muda tudo. O mundo respeita força, não bondade. O mundo recompensa ação, não intenção. O mundo pune fraqueza, não punição. Então ele para de ser fraco, de ser indefeso, de ser previsível. Tem um momento crítico quando você vira desprogramado. É quando você percebe que poderia manipular como foi manipulado, que conhece os códigos, que poderia programar outros. E a tentação é real, porque poder corrompe. Aqui é onde você escolhe. Você vira explorador ou você vira livre. O verdadeiro desprogramado escolhe diferente. Ele não manipula, mas não é manipulado. Ele joga quando quer e sai quando o jogo não serve. Essa capacidade de estar dentro e fora conscientemente é liberdade real. No final, o desprogramado é isso. Alguém que joga xadrez enquanto outros jogam damas. Alguém que vê 3 movimentos à frente. Alguém que antecipa, que se adapta, que vence. Não porque é mais inteligente, mas porque finalmente é livre. E liberdade em longo prazo é superpoder. Número 8. O duro caminho daqui em diante. Agora vem a parte que ninguém quer ouvir. Desprogramação não te torna feliz. Não te torna rico instantaneamente. Não te resolve todos os problemas. O que ela faz é, te liberta. E liberdade é terrível, porque liberdade significa responsabilidade total. Liberdade significa que a partir de agora, tudo o que acontece na sua vida é sua culpa. Não há mais vítima para bloquear. Porque enquanto você estava programado, você tinha desculpa. Eu sou assim porque a programação me fez assim. Tinha explicação. Tinha razão. Tinha alguém para culpar.
Agora? Agora não. Agora você sabe. E sabendo você escolhe. E suas escolhas são completamente suas. Isso é libertador e aterrorizante simultaneamente. Aqui está a realidade crua. Nos próximos meses você vai vacilar. Porque o código é forte. Porque foi instalado há décadas. Porque está em cada célula do seu corpo. Você vai ter momentos onde sente que está desistindo. Onde pensa que era mais fácil quando era programado. E você pode estar certo. Era mais fácil. Mas era morte em câmera lenta. Então você continua. Você vai perder pessoas. Relacionamentos que eram baseados em sua utilidade vão colapsar. Pessoas que te queriam pequeno vão abandonar. E a solidão vai bater. E você vai questionar se valeu a pena. E a resposta é sim, valeu. Mas isso não deixa de doer. Você também vai descobrir que desprogramação não é fim, é começo. Porque agora você precisa construir. Precisa ter visão. Precisa agir. Precisa falhar e aprender. Precisa crescer consistentemente. Porque liberdade sem ação é apenas morte em outro formato. O pior é que a sociedade inteira é desenhada para programados. Empresas querem colaboradores programados. Relacionamentos querem parceiros programados. Comunidades querem membros programados. Então, quando você fica desprogramado, você se torna problema. Você não encaixa. Você questiona. Você exige mais. E eles não sabem o que fazer com você. Maquiavel entendeu isso. Disse: um homem novo será sempre mais temido do que um homem antigo. Porque o novo é imprevisível. Porque o novo não segue as regras antigas. Porque o novo é ameaça. Aqui está o que você precisa saber. O caminho daqui em diante é duro. Vai ser mais duro que permanecer programado. Porque agora você enfrenta desafios que programados nunca encaram. Você enfrenta a liberdade. Você enfrenta a responsabilidade. Você enfrenta a verdade de quem você realmente é. Mas também vai ser melhor. Porque cada vitória que você conquista é sua. Porque cada dinheiro que você ganha é por sua estratégia. Porque cada relacionamento que construir será baseado em respeito real, não em utilidade. Porque finalmente você vai viver. Não existir em automático, mas viver conscientemente. E aquela voz que dizia você está errado, ela vai desaparecer. Não hoje, mas com o tempo, quando você provar para si mesmo repetidamente que você está certo em agir livre, aquela voz morre. E você finalmente ouve apenas a sua. O caminho daqui em diante exige uma coisa: consistência, não perfeição, não invulnerabilidade, apenas consistência. Dia após dia, escolhendo liberdade sobre conforto, escolhendo verdade sobre ilusão, escolhendo você sobre os outros, dia após dia, até que se torna seu padrão, até que desprogramação não é mais esforço, é apenas quem você é. Essa é a jornada, essa é o preço, essa é também a recompensa. Então pergunta para si mesmo: você está disposto a pagar? Porque do outro lado dessa dor está a vida que você realmente deveria ter vivido. Você chegou até aqui. E isso já te separa de 99% das pessoas. Porque a maioria prefere a ilusão à verdade. Prefere ficar programada. Prefere continuar. Mas você não. Você ficou. Você ouviu. Você entendeu. Então vamos recapitular essa jornada. Porque você não é mais quem era quando começou. Você começou achando que suas crenças eram suas, descobriu que foram instaladas. Você achava que suas decisões eram livres, descobriu que eram previsíveis. Você se orgulhava de suas virtudes, descobriu que eram códigos de contenção. Essa morte inicial foi necessária. Porque não há libertação de uma prisão que você não vê. Depois você conheceu os 5 programadores: família, escola, religião, mídia, sistema. Cada um instalando código que os servia. Nunca a você. E você viu como operavam. Com perfeição. Com inteligência. Com amor. Até que você internalizou tão profundamente que esqueceu. Não eram suas ideias. Eram ordens. Você viu os 6 códigos mestres. Humildade que te mantinha pequeno. Bondade que te mantinha útil. Moralidade que te mantinha controlado. Gratidão falsa que te mantinha devedor. Perdão incondicional que te mantinha indefeso. Lealdade que te mantinha preso. 6 correntes invisíveis que prendiam você sem que percebesse. Você entendeu o custo. Ambições mortas. Relacionamentos vazios. Riqueza perdida. Anos perdidos. Poder roubado. Identidade falsa.
E a conta? Impagável. Porque não recupera tempo programado. Só pode escolher não perder mais. Você passou pela desprogramação. Reconheceu o código quando ativava. Destruiu as crenças raiz. Se reconstruiu sob seus próprios termos. E agora? Agora você é livre. Não porque resolveu todos os seus problemas, mas porque finalmente você controla suas escolhas. Aqui está o que vai acontecer agora. Nos próximos dias, o código vai tentar voltar. Vai aparecer aquela culpa, aquela vergonha, aquele medo. E você vai reconhecer. É apenas programação. E você continua livre mesmo assim. Porque liberdade não é ausência de tentações. É capacidade de dizer não. Você também vai se deparar com pessoas que querem que você volte, que te criticam por mudar, que dizem que você não é mais a mesma pessoa. Exatamente. Você não é. E tudo bem. Porque a pessoa que era escrava. E você não quer voltar para a escravidão. Aqui está seu desafio agora. Nos próximos 48 horas, identifique uma situação onde você normalmente obedeceria o código. E dessa vez haja livre, sem culpa, sem explicação, sem pedir permissão. Apenas haja e observe o que acontece com os outros e principalmente consigo mesmo. Porque teoria sem prática é decoração mental. E você não ficou até aqui para decorar conceitos. Você ficou porque quer mudar. Então mude. Teste. Prove para si mesmo que é livre. Deixa nos comentários agora. Eu quebrei o código. Não é para eu saber. É para você declarar. Porque quando você declara publicamente, você se compromete, e compromisso transforma intenção em realidade. Se esse vídeo mudou algo, deixa o like. Não pelo algoritmo, mas porque isso diz. Mostre isso para mais pessoas. Tem gente morrendo na programação sem saber que existe saída. Tem gente vivendo morte em câmera lenta. Você pode ser o gatilho que os acorda. Se você conhece alguém preso em códigos antigos, compartilha. Porque você pode estar salvando uma vida. E se inscreve no canal. Porque o próximo vídeo vai mais fundo. Vou te mostrar como transformar essa desprogramação em resultados concretos. Como construir riqueza no jogo real. Como vencer sistematicamente enquanto outros estão dormindo. Você foi programado para fracassar. Mas agora você sabe. E conhecimento não usado é traição a si mesmo. Então usa. Age. Conquista. E quando estiver do outro lado, quando tiver construído a vida que realmente quer, lembra desse momento. Lembra que você teve coragem de ver a verdade. E mais importante, teve coragem de agir nela. Você não é mais programado. Você é livre. E o que você faz com essa liberdade? Isso é só com você. Mas faça valer, porque não tem tempo infinito. E cada dia programado é dia perdido. Então para de perder. E começa a viver. Nos seus termos, com seu código, pela sua vitória. Nos vemos no próximo. E você vai chegar diferente. Porque você já é diferente. Você quebrou o código.